Então, o assunto de hoje que a gente tínhamos ali seria o poder da fé. Então, assim, a fé a gente conhece de várias formas o que é a fé. Então, a gente poderia já colocar, o que a gente poderia colocar como fé? Eu não tenho fé. Tenho fé em quê? Como assim? No que temos fé? No quê? No que? Por que a fé? Eu diria uma conexão com algo maior, assim. Uma conexão? Independente de religião, assim, né? Saber que é alguém que mais simples. Sim, conexão com algo maior. Interessante, bacana. Conexão com algo maior. O que a gente pode colocar que seja fé? Acreditar numa energia acima da gente, maior. Sim. A gente pode colocar com mais fé. Ou Cid, eu vi que a fé, ela vem do parte grega que é confidere. E confidere, traduzindo em português, significa confiar em algo. Corretamente. Inclusive na gente. Esse é o ponto principal. Confiar em algo. Mais alguma colocação nesse sentido? O que poderíamos colocar mais? A fé move montanhas. Realmente move montanhas? O que mais que a gente poderia colocar? Eu acho que ter fé também significa acreditar, assim, né? Acreditar num sentido maior, assim, acreditar que tudo pode mudar, porque assim, geralmente quem não tem fé não acredita que as coisas tipo, podem melhorar, ou podem. Mas num sentido maior assim mesmo, sabe? Porque eu acho que ter fé é acreditar que tudo é possível, que pode ficar melhor, que pode, sabe, ter alguma mudança. Eu penso um pouco pela questão também, que a fé é uma vibração muito poderosa, onde tu acessa as coisas. Sim. Cada um tem o seu Deus dentro de si. Sim, baseado na mesma situação, só de maneiras diferentes. Sim, esse é o propósito principal, certo? Então, esse é o objetivo, é acreditar em algo. Cada um acredita em algo diferente. Aí eu tenho a fé que eu posso ir até tal lugar, eu tenho a fé que eu posso conseguir isso, eu tenho a fé que meu filho vai ser curado, eu tenho a fé que... Cada um tem uma fé diferente, baseada em várias coisas conforme a gente necessita. Então a fé é um acreditar, e nesse sentido da fé, muitas vezes não nos sabotamos. Não tem autossabotagem? Eu acredito que vai ser, que eu vou conseguir algo, eu acredito nesse objetivo, mas se passa um tempo, eu não vejo mais. Começo a dizer, mas não aconteceu. Acho que não vai dar certo. Isso aí se chama autossabotagem. Então, a fé. A fé, vamos dizer assim, temos vários objetivos.
no sentido de algo, certo? Algo. Então, eu acredito que isso pode se realizar em algo. Então, o algo pode ser relativo a várias coisas na nossa vida, mas quando se passa um tempo, nós, às vezes, nos sabotamos. Eu acho que não vai dar certo aquilo que eu pensei. O que acontece? A vibração dentro dessa parte. Então, essa parte aqui, na realidade, quando a gente sabota, automaticamente a nossa fé vai para baixo. Tá certo isso? Não. Por que não tá certo? Porque o que acontece? O que a gente quer forma a realidade. Para formar a realidade precisa de tempo. Precisa você consistir que aquilo vai dar certo. Você tem que alimentar que aquilo vai dar certo. Esse alimentar demora um tempo. Que tempo que é? Aí tá, não sabemos o tempo que vai levar. Pode ser curto prazo, pode ser um longo prazo. Para uma pessoa, às vezes, por exemplo, em alguns meses essa fé deu certo, aquela pessoa está contente. Mas em outras pessoas, você pode não, antes que aquela fé que ela está precisando para algo, não aconteceu. Aí que vem a parte de autossabotagem. Que a gente vai desanimando no sentido o que a gente quer. Então, na realidade, o mundo físico se projeta que a gente quer. Só que o que acontece? A gente tem que acreditar e não parar de acreditar para a fé não morrer. Porque para chegar a um objetivo, onde de Jesus já tínhamos falado mais ou menos assim, a fé move montanhas. Move montanha, realmente é. Porque a força que a gente impõe perante aquilo que a gente quer, vai tendo uma energia, vai montando uma vibração. Isso vai tornar a nossa realidade. Claro, tem que ter o nosso movimento também para aquilo acontecer, muitas vezes depende do que a gente quer. Então, a fé é muito importante na nossa vida. Então, assim, quem não tem fé, às vezes, se sabota e acaba não acreditando, às vezes, uma coisa futura que possa dar certo. Então, a fé é muito importante, mesmo que às vezes demora anos para chegar naquele objetivo que a gente quer. Mas a fé não pode morrer. Os sonhos não podem morrer. Porque a fé ela pode trazer muitos benefícios para a gente na nossa vida. Eu acho que cada um de nós, quem não tem sonho? De ter isso, de ter aquilo, chegar a tal objetivo, de, sei lá, quem é que não tem um sonho? Quem é que não tem um projeto na mente, no sentido de ter a fé em algo? Todos nós acho que temos, né? Então a fé, a gente tem que cuidar no sentido de não se sabotar. Porque ela traz algo pra gente que está o nosso sonho lá dentro. E só que demora um tempo para concretizar isso. Ou seja, e a fé, eu vejo que boa parte da situação que entra a pessoa em dizer que tem fé é sobre algo que ela não tem controle mais, né? Por exemplo, uma pessoa ela tem uma doença, daí é onde entra. Eu tenho a fé que eu vou melhorar. Que é igual diz, né? A fé move montanhas. É algo difícil de acreditar que a fé vai mover uma montanha. Por isso que é onde entra que eu acredito em Deus, eu acredito na fé, que isso vai passar, ou que isso vai melhorar. Isso aí entra até no desencarne. Vocês já perceberam que às vezes a pessoa está lá no hospital, morre, ela tem a fé que ela vai melhorar e não quer se entregar, não vai. Percebe? Olha o poder que se tem. Na energia que a pessoa vai lá, aí vai familiares, às vezes não sei mais o que eu faço, não quer desencarnar e não vai, não quer se entregar. Olha só o poder que a gente tem. Porque o que acontece? Para nós, na vida, a gente está muito focado no físico. Eu tenho esse corpo, só vejo, só entendo, eu enxergo, mas não, a energia projetada
que a gente intervém nisso, só que a gente não enxerga a força que a gente tem da energia do espírito, da alma, do sentir, do fazer, projetar. Então, olha só, a pessoa às vezes não desencarna, às vezes precisa lá falar com ela, olha, você precisa se entregar, tá tudo certo por aqui, que às vezes ela não quer se entregar porque tem algo para perdoar, tem algo para dizer para alguém, não disse, aí fica naquela parte de não se entregar, de não morrer, cara. Quando às vezes uma pessoa vai lá e conversa, às vezes a pessoa não, de repente, não sei se você já ouviu algum caso, só foi para o fulano falar lá e tal, questão disso, daquilo, quando a pessoa se entregou, foi algumas horas, outro dia. Então olha só, o poder que a gente tem. A grande questão é que com isso a gente não sabíamos trabalhar com isso. Hoje estamos aprendendo a trabalhar com essa parte além da matéria, além do corpo físico. Por quê? Só o corpo físico nos limita, nós temos limitação em muita coisa. A partir do momento que a gente sai dessa área e vai um pouco mais além, a limitação começa a diminuir nesse sentido da vida. A partir do momento que a gente começa a entender sobre energia, sobre espírito, sobre essa parte, por exemplo, assim, se a gente for falar em energia e que a gente tem 7 corpos fora da matéria, muitas pessoas não sabem, acho que a grande maioria não sabe, acho que 90% da população talvez não sabe. Então, os 7 corpos que ligam o corpo físico, que é além da matéria. Então, assim, nós estamos muito limitados ao corpo físico no sentido que a gente vê. O que eu vejo, isso é verdade, o que eu não vejo, não é verdade. Então a fé é uma coisa que traz para a gente no sentido de que a fé, ela vem lá de dentro, eu acredito. Vou dizer que todos nós aqui, por exemplo, acreditamos em Deus, e alguém viu? Não viu. Sente. Então a fé é o sentir. Quando você sente que aquilo vai dar certo, você tem que ir projetando uma energia cada vez mais, aumentando aquela energia, fomentando e vai dar certo, que às vezes vem umas partes da vida que às vezes nos fazem repensar e desanimar, e a gente tem que botar mais energia em cima, fomentando para dar certo. Não deixar se desanimar, para não deixar morrer o nosso projeto, que a gente projetou. Então a fé é a alimentação de algo que eu projetei. Para aquilo crescer, eu tenho que ainda, às vezes, fomentar mais, alimentar mais. É que nem uma árvore, a gente bota uma sementinha, vai crescendo. Mas é aí que está, por exemplo, a gente poder entender. A fé depende do que a gente projeta. Então, dependendo da árvore, ela cresce em 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas tem árvore que demora anos e anos para crescer. Então, depende do nosso projeto da fé, o crescimento ele demora. Mas aí que tá, a gente não sabe até quando que isso vai brotar e vai crescer e vai chegar ao resultado, vai dar o fruto que a gente quer. Então é alimentar aquilo que a gente projeta, sem cuidar com a autossabotagem, cuidar com isso, porque isso acaba, na realidade, diminuindo o poder que a gente tem de materializar aquilo que a gente quer. Porque às vezes vem a questão do cobrar, né, Cid? Tenho fé que vai melhorar as coisas. Estou rezando todo dia, estou ajudando as pessoas e as coisas não estão melhorando. Aí começa a desacreditar, começa a querer cobrar o inverso, por que não está melhorando, por que o fulano que não faz nada é bom, para mim é ruim. Aí a gente começa a autossabotagem, trabalhar ao lado ao contrário. Exatamente. Aí tem variadas coisas nesse sentido que às vezes a gente se sabota por coisas às vezes pequenas, né? Muito boa colocação nessa parte aí. Então a fé é acreditar muito forte nesse sentido. Quem que não acredita em algo? Eu acho que na vida em si, eu acho que é difícil que não acredite em algo, né? Acho que é difícil. Então a fé a gente poderia colocar nesse sentido de que o poder da fé é muito válido na nossa vida. Alimente, porque é muito grandioso naquilo que a gente projeta. É um sonho, uma realidade que está além dos nossos limites, mas é possível. O Cid, como é que a pessoa alimenta a fé? A fé, no meu ver, no meu entender, é gradualmente,
pensando naquilo e alimentando aquilo que aquilo vai dar certo. É que nem, por exemplo, assim, vamos comparar, para poder nós entender, vamos ampliar a nossa visão. Vamos plantar 2 árvores vamos supor assim, da mesma semente. Plantar uma árvore tal, da semente aqui, vamos plantar uma do lado lá, da mesma semente. Então, vamos plantar uma aqui numa terra igual àquela lá, só que essa aqui eu não vou botar adubo, não vou cuidar dela, não vou podar ela no momento certo, vou deixar ela jogada, eu simplesmente plantei ela. A outra eu vou adubar, vou cuidar, vou direitinho, vou botar adubo, vou cortar na hora certa, vou dar tudo que ela necessita. Você vai ver que tem uma diferença, a cada meses, anos, você vai ver que tem uma diferença uma árvore da outra. Então a fé, a gente vê que ela é alimentada. Só que o que acontece? Pelo pensamento, às vezes, de certas situações que acontecem na vida, a gente às vezes nos sabota, a gente às vezes desanima que aquilo não vai dar certo. E já deu. Aí o que acontece? A parte... Porque assim, ó, o que a Natália colocou, é questão da vibração. Então assim, quando eu estou bem, estou lá em cima no pico, a minha fé tá legal, estou bem, estou tranquilo, está tudo certo na minha vida, eu tenho uma fé que vai dar certo. Mas quando eu estou desanimado, que eu baixei a vibração, a minha fé já está assim indo embora. Então assim, a vibração, gente, na vida é tudo. Vai assim. Então assim, quando a gente está desanimado, a fé está, vamos ver, está diminuindo em nós. Então assim, a vida é altos e baixos, é dualidade. Então assim, a fé vai se indo embora quando a minha vibração está caindo. Quando eu vou pensar naquilo que eu quero, que eu projetei, meu sonho, a minha vibração está baixa, eu já penso que não vai dar certo. Não é fácil de ter fé quando tudo está dando certo. Né? Sim. A vida é isso, o bom e o ruim tá junto. Só que para nossa mente, no sentido de que a gente quer só tudo bom, o melhor, tá tudo certo. Quando dá uma coisa errada, a gente já baixa a vibração. É que nem o gráfico do computador. Baixa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então a vida é isso. Então a gente tem que, vamos supor, parar, firmar os pés quando a coisa está errada. Peraí, vamos resolver, vamos analisar as coisas, vamos resolver da melhor maneira. E firmar os pés, e vai dar certo. Então assim, para as pessoas que às vezes equilibram essa parte, a vida é um pouco melhor no sentido de resolver as coisas. Quando a gente equilibra um pouco melhor as coisas. Quando a gente às vezes baixa muito a vibração, que a mente às vezes dá uma desequilibrada legal, acaba desencarregando bastante coisa na vida, porque baixou muito a vibração, perdeu o equilíbrio mental, entendeu? Então, sempre é importante, às vezes, deixar o tumulto passar para resolver certas coisas, porque se a gente começar a pensar em muita coisa com a vibração baixa, a gente está tudo errado na vida. Mais alguma coisa que a gente pode estar colocando e ampliando a nossa visão? Estou pensando aqui agora que muitas vezes a fé ela acaba sendo um direcionador, porque se tu acredita que tu consegue, tu vai fazer. Agora, Sim. se tu acredita que não vai dar certo, tu não vai nem tentar. Lógico, a fé move montanha. Então, esse lugar foi construído porque eu tinha fé que ia dar certo. Entendeu? Então, a fé, ela tem obstáculo para chegar naquele objetivo. E disso aí, Cid, eu tenho fé que eu vou dar bem na vida. Tu tem fé que teu espaço vai prosperar, certo? Sim. Só que só o fato de tu ter a fé não vai fazer sozinho. Vai vir situações para te conseguir conquistar aquilo que tu quer. Lógico. Então, às vezes, teoricamente, Deus vai te colocar em situações que vai te fortalecer para te proporcionar alcançar aquilo que tu almeja, que é Sim. onde entra a parte da tua fé. Tem os obstáculos. Então a pessoa tem que saber que ela vai ter a fé, mas com certeza vai ter turbulências para ela conseguir chegar até lá. E não vai acontecer automaticamente sem esforço. Sim. E quanto mais forte a gente for, mais obstáculo tem. Quanto mais, vamos dizer assim, mais a pessoa mais resistente, mais obstáculo tem. Por quê? Porque é necessário para, vamos supor, estar passando por isso ainda para melhorar ainda mais.
Ela subiu uma escadinha na parte de equilíbrio vibracional e mental. Porque, por exemplo, assim, se a pessoa, vamos supor, vamos analisar novamente outro tipo de exemplo. Vamos pegar duas pessoas. Uma pessoa dá tudo certo na vida, não tem dificuldade nenhuma, beleza, ela vai indo. A outra pessoa, ela vai tendo dificuldade, vai resolvendo, vai tendo dificuldade, vai resolvendo, vai tendo dificuldade, vai resolvendo. O que vai lá na frente na vida, qual é que vai prosperar mais? Se tiver algumas coisas na vida, dificuldade, sei lá, qual é que vai prosperar mais? Aprendeu a resolver. Exatamente. Porque a parte mental, ela se fortalece, só que a gente não enxerga, não está nos olhos da gente. Então, por exemplo, assim, tanto em qualquer situação da vida, o mental ele sempre está sempre melhorando essa parte vibração para estabilizar mais a hora que vier problema. Estabilizou. Então, assim, para se a gente olhar em várias pessoas ao nosso redor, tem gente que às vezes se desespera por uma coisa simples, outros às vezes dá uma estabilizada a mais, outros ainda mais. Então tem uma proporção diferente. Assim, isso é vibração, isso é uma estabilidade mental. Então a estabilidade mental dá uma variação dependendo de cada tipo de pessoa. Então a parte, quem tem mais estabilidade mental, o objetivo da fé, a proporção de não se sabotar ela é melhor. Porque, por exemplo, se eu em 10 anos tenho um projeto grande e me saboto só 1, 2 ou 5, 10 vezes, eu vou jogar essa energia para lá, essa autossabotagem. E se, por exemplo, outra pessoa tem um projeto e não se sabota nenhuma vez, essa energia vai ficar muito maior, entendeu? A autossabotagem vai tirar a energia de lá, ela vai e vem. A nossa mente, ela projeta energia, projeta uma realidade diferente, projeta o que a gente quer, só que às vezes demora um certo tempo. Então a energia vai e vem conforme a gente projeta. Uma elasticidade. Né? Exatamente, boa colocação. Então a projeção é da nossa mente, mas o que acontece? A gente não vê que o sonho está lá, mas é um projeto que não vai dar certo. Então estou roubando energia, estou projetando que vai dar certo, estou jogando energia, estou puxando, estou levando, estou puxando, estou levando. Então, essa é a proporção mental. Então a fé move montanha por quê? Porque o movimento que se faz, ele está projetando, projetando algo, está aumentando a energia para se pôr. Então essa parte a gente tem que ampliar, porque de entender isso, porque facilita o que a gente vai projetar para o futuro. Ou seja, igual tu falou do gráfico do computador, questão da vibração que a Natália disse, quanto mais o gráfico está subindo, ele está consistente, pequenas ações negativas quase nem mexe o gráfico. Mas Sim. se o gráfico está subindo e ele não está consistente, qualquer frustração derruba tudo. Sim, lógico. Aí piora muito a situação. Sim. Por isso que a pessoa tem que se autoalimentar com conhecimento, Sim. se fortalecer para quando vem uma situação, Sim. ela não se abalar tanto, Sim. porque é uma pessoa mais fraca de cabeça. Isso. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que isso ficou mais ou menos tranquilo pra gente, né? Mais alguma coisa que de repente a gente poderia ampliar aí na nossa visão sobre a fé em algo, em alguma coisa, nesse sentido? Ou seja, igual eu te falei outro dia, o Jacob falou que aí é ponto de vista. Se eu falo que eu acredito em algo, eu tenho a chance de dizer que eu não acredito também. Sim, Tá entendendo? sim, Então por isso que ele tenta sempre não falar acreditar. sim. E sempre tentar dizer já eu sou, já aconteceu, Aham. e não dar margem de dizer que amanhã eu posso dizer que eu não acredito mais. Sim. É igual dizer a pessoa assim, tu acredita em Deus? Acredita. Então tu pode dizer também que não acredita mais. Sim, porque Deus, o Criador, deixou livre a gente escolher. Acredito ou não acredito, nisso ou naquilo. A livre vontade nossa de acreditar ou não depende do nosso entendimento intelectual sobre várias coisas. Então, essa parte do entendimento é bem interessante. Essa parte dos 7 corpos a gente vai entrar
em outro dia para a gente entender essa parte dos 7 corpos, né? Que é a parte físico, a parte etérica, que abrange os chakras, né? Nesse sentido. Então a gente vai entrar nos 7 corpos, que liga o corpo físico.